Olá! Estamos aqui em mais um encontro da. Eu tô pensando que eu tô no encontro de outro curso, gente. Não, professora. Volta aqui. Essa foi boa! Eu ia falar o nome do outro curso. Então, assim, eu ia falar para vocês, se vocês já estão vendo a gente aqui na transmissão, pedir desculpas que a gente está se organizando. Mas eu percebi que tá dando um ruído aí do microfone. Quem tá com o microfone tem que fechar. Tá Eu tô vendo o ruído do microfone de vocês. Então, começando aqui de novo. Boa tarde. Estamos aqui num encontro, primeiro encontro, a primeira live do nosso curso online sobre inovação social. Esse curso você encontra na nossa plataforma digital plural, no domínio da UFABC, e faz parte do projeto Plataforma Digital Plural e Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. Esse projeto ele acontece desde abril e ele foi aprovado pelo Comitê contra o Coronavírus da UFABC. E desde o início, né, na elaboração do nosso projeto, a gente pensou em fazer essa formação em inovação social, que é uma área de estudos e pesquisas que nós temos no mestrado, na pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação da UFABC. E eu tive o privilégio de elaborar esse projeto e ter a aprovação dele na universidade nesse contexto, né, que nós estamos construindo uma frente de combate à pandemia. Eu tive o privilégio de fazer esse projeto com 2 estudantes que estão aqui comigo hoje, estudantes do mestrado, a Mariana e o Márcio, que vão se apresentar daqui a pouco, que são formados na engenharia ambiental e na administração, eles vão falar melhor. E meu nome é Andréa Paula, eu sou professora, né, da UFABC e da engenharia e gestão da inovação, lá no nível da pós-graduação. A gente tem o nosso Lab Digital Plural, e dentro da plataforma Digital Plural, que vocês podem acessar pelo link cursos.fabc.edu.br/digital plural, vocês encontram este curso de inovação social e vários outros cursos que nós temos lá, que estão sendo oferecidos como atividade de extensão. E milhares de pessoas estão fazendo esse curso na nossa plataforma, que já tem mais de 4.000 pessoas cadastradas. A maior parte dessas pessoas são educadoras e educadores da rede pública de educação. Então, a gente tem a felicidade de poder disseminar, divulgar, fazer a divulgação científica de conceitos, ações e pesquisas que nós estamos fazendo dentro da universidade, trabalhando com essa ideia de pesquisa-ação, que envolve ensino, pesquisa e extensão. Então, já me apresentei e passo a palavra aí para a Mariana, por favor. Bora lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana, sou uma das mestrandas aqui, que faz parte da plataforma Digital Plural, sou pesquisadora também da plataforma Digital Plural. Eu sou engenheira ambiental, formada pela Federal do ABC, e como boa mulher de verde, sou totalmente multidisciplinar. Já trabalhei com engenharia civil, trabalhei já com comunicação, conscientização, com análise de investimentos e hoje trabalho na área de dados, na área de tecnologia. Então, gosto de experimentar, gosto de aprender coisas novas e hoje eu estou aqui estudando cultura digital, inovação social, alfabetização em dados, que aí é meu tema principal de pesquisa. Então, entrei no mundo de dados faz 2 anos, exatamente hoje, fazem 2 anos, olha, não tinha percebido. Então, fazem 2 anos que eu estou trabalhando na área de dados. Me apaixonei por isso e me apaixonei também pela intersecção de dados no mundo de políticas públicas e inovação social, que é o tema de hoje que a gente vai falar. E é isso. Então, mandem mensagem pra gente, se vocês quiserem, entra aqui, manda mensagem no chat que a gente está acompanhando as perguntas. E aí, Márcio, se apresenta aí também pra gente. Legal, Mari, obrigado por passar aí a bola para mim. Talvez é a primeira vez que vocês estão me vendo. Eu sou o Márcio, sou também mestrando, sou orientando da professora Andréia, que tem sido aí uma mentora excelente para nós. E é engraçado, porque eu sou formado em administração, e aí eu em dúvida, pensando o que eu poderia trabalhar logo nas conversas iniciais, quando eu digo trabalhar no projeto de mestrado, ela me provocou no sentido, o que você poderia fazer em prol de minorias, enfim, pessoas, né, ou grupos que acabam se tornando excluídos.
E aí eu pensando nisso, né, voltei para casa, fiz um exercício e eu lembrei da minha tia. Minha tia, ela era a cadeirante. E para mim isso sempre foi normal, né? Na minha vida sempre foi normal ter uma pessoa com deficiência por perto. Eu sempre tratei isso normal. E quando eu comecei a me deparar, né, como uma pessoa, principalmente quando você chega no mundo corporativo, existem muitas ideias pré-concebidas incorretas. Então, às vezes olham de uma forma meio distorcida, enfim. E é engraçado porque para mim é normal. Uma pessoa com deficiência é uma pessoa em primeiro lugar. E aí a minha ideia aqui é querer desconstruir isso, trazer ainda tentar quebrar esses paradigmas, esses preconceitos que existem e conscientizar todos, né? Mais importante do que lembrar que é uma pessoa é lembrar que essa pessoa ela faz parte da sociedade. Então, em qualquer âmbito, né? Seja no mundo corporativo, seja na educação, seja na comunidade como um todo. Essa pessoa ela tem que ser lembrada e ela tem que ter o espaço dela. E muitas das vezes nós negligenciamos, e eu falo nós, né, porque às vezes não é, a gente não sente a dor por não vivê-la. Então essa é a minha chamada, para que nós nos conscientizemos da importância de ter essas pessoas. E hoje o tema inovação social, ele vai tratar bastante disso. Muito bem. Eu queria abrir aqui o nosso encontro falando um pouco do. Muita gente pergunta, né? Mas o que é inovação social? Por que usar esse termo nas nossas pesquisas, nas nossas ações? Então, assim, lá no nosso curso vocês vão encontrar vários materiais de estudos, artigos, vídeos, exemplos de projetos, assim como os que a gente desenvolve, caracterizando e conceituando melhor esse termo. Mas eu acho que hoje é um dia bom para dar uma introdução, né, para o pessoal entender. Quando a gente fala em inovação, muita gente pensa, inovação é uma novidade. E muita gente associa a inovação, quando se pensa na produção industrial, pós-industrial que nós temos hoje no nosso mundo, muita gente coloca a inovação como sendo um produto novo, que ninguém conhece. Então essa é mais ou menos a noção básica ou o senso comum sobre inovação. E aí as pessoas falam, inovação social, a gente vive em sociedade, qualquer inovação é social. Mas não é disso que a gente está falando, né? Primeiro, a gente entende que inovação é uma novidade, mas não só em termos de um novo produto que pode surgir, uma nova tecnologia. A gente pensa também nos processos, nas metodologias de como são construídas produtos, inovações, tecnologias, né? Como isso é elaborado e como isso é disseminado. Então, de alguma forma, quando a gente fala inovação, a gente está pensando em processos que também sejam uma novidade, mas não no sentido, são inéditos e por isso vale tudo. Por isso que tem o social, a gente está atento aos problemas sociais e a gente está de olho numa perspectiva de justiça social e justiça ambiental também. Então é importante a gente ter essa definição, né? Inovação social para dizer, não estamos falando de produtos novos ou tecnologias novas apenas, mas estamos pensando em processos que são inovadores, que envolvem justiça social e ambiental, e nesse sentido a inovação social ela está em toda parte. Ela pode ser desenvolvida por empresas, ela pode ser desenvolvida em instituições privadas, públicas, pelo chamado terceiro setor, muitas pessoas gostam de falar, mas também por meio de políticas públicas colaborativas entre todos esses agentes. Uma coisa que a gente gosta de ressaltar nessa definição também é que muita gente confunde empreendedorismo social com inovação social. Vejam, empreendedorismo social pode ser uma faceta de inovação social. A responsabilidade social nas empresas, né, que é uma área bastante desenvolvida, também pode conter inovação social. Mas a inovação social é muito mais abrangente que isso. E é isso que a gente quer explicar. Ela não está focada no perfil de uma pessoa, né? Ela não está focada assim, num empreendedor, numa empreendedora, ou numa tecnologia específica. Então, a gente está falando de processos colaborativos, né? Essa é outra principal característica da inovação social, de quem quer desenvolver projetos ou está desenvolvendo projetos de inovação social. Não podemos prescindir, ou seja, não pode ficar de fora o trabalho colaborativo. O que significa isso? Que nós diminuímos as hierarquias, né, quando a gente está trabalhando
nas inovações sociais, numa perspectiva de inovação social? A gente consegue fomentar a criatividade das pessoas e do grupo também, respeitando as diversidades de opiniões, de ideias, de colaboração. E nesse sentido, a inovação social, ela se propõe a renovar, né, organizacionalmente, as formas de gestão, de organização do trabalho, e muitos falam que a inovação social está preocupada em gerar valor social. O que significa isso? Nós podemos ter muitas inovações nas empresas tradicionais, mas o valor que é gerado, ele é destinado a quem? A poucos indivíduos? Então não tem uma perspectiva social, entenderam? Para nós, a inovação social envolve gerar valor social, ou seja, um grande número de pessoas ser beneficiada com isso, né? E aí, infelizmente, a gente vive num mundo hoje com as desigualdades mais agravadas ainda no contexto da pandemia, em que torna-se um desafio muito grande produzir inovação social, atento a como nós vamos lidar com essas desigualdades, essas injustiças, como a gente vai, de alguma forma, produzir tecnologias que tenham uma perspectiva social. E esse é outro termo que a gente usa para caracterizar a inovação social, né? Tecnologia social faz parte de processos de inovação social. E a tecnologia social, ela envolve metodologias, procedimentos. Não é apenas um produto também, que tenham essa preocupação que nós colocamos aqui, trabalho colaborativo, justiça social e justiça ambiental. Então, essa é um pouco a introdução que eu queria fazer. Parece, não sei se já tem perguntas aí, se o pessoal quiser aprofundar nessas questões, a gente pode colocar isso também. Fala, Mari ou Márcio. Eu vou ver aqui, parece que sumiu a minha tela, eu tenho que ver o que... Já voltou, tá linda e bela aí aparecendo já de novo. Acabou de voltar. Não temos nenhuma pergunta, mas aí esse ponto que você falou, professora, foi uma coisa que me pegou muito no começo, quando a gente começou a estudar inovação social, porque a gente fala muito disso, né? Esse é um assunto que está muito em alta, e aí é diferente, né? A gente trazer aqui um pouco para o conceito. E aí o que me chama mais atenção quando a gente fala de inovação social, é uma melhoria, uma solução, mas para o bem de todos. A gente não está olhando uma parcela, às vezes um recorte, né? A gente está olhando a população como um todo. Então, por isso, aqueles pilares que a gente fala de justiça social, justiça ambiental. E aí, isso mudou um pouco o meu olhar para a inovação social. Comecei a olhar com muito mais carinho depois que a gente trouxe algumas dessas definições. E aí, a gente não falou da nossa plataforma, né? Nossa plataforma é uma inovação social. Isso, a gente vai falar, vou falar um pouquinho, mas vocês continuam falando aí. Por que a nossa plataforma Digital Plural lá na UFABC é uma inovação social? Porque a gente trabalha com o conceito de rede social de aprendizagem. O que é uma rede social de aprendizagem? A gente tem vários cursos ou várias ações formativas e colaborativas que partem do princípio que nós vamos aprender juntos e que nós vamos construir conhecimento em conjunto. Então, quando a gente pega normalmente os cursos que a gente tem nas universidades ou nas escolas mais tradicionais, a gente tem ainda uma situação em que existe um professor, uma professora que transmite conteúdos e os alunos têm que assimilar aqueles conteúdos e reproduzir aqueles conteúdos para mostrar que tem sucesso naquela trilha de aprendizagem. Numa rede social de aprendizagem, a gente oferece um roteiro inicial de estudos, como a gente está oferecendo aqui de inovação social, que a gente vai apresentar para vocês. Mas quem for participar ou está já participando do curso com a gente, pode agregar novos conteúdos, pode participar de ações de inovação social que nós vamos expor aqui e que também já estão lá na nossa plataforma, para ter exemplos práticos de como a inovação social pode acontecer no dia a dia, na sua comunidade, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, né? Como que a gente pode ajudar a resolver problemas sociais que estão ao nosso lado com essas ações. Então, na rede social de aprendizagem, a gente vai postando vários artigos, várias informações, a gente vai sistematizando dados de forma colaborativa e colocando ali e aprendendo em conjunto, ou seja, o conteúdo sempre vai mudando, sempre vai se aprimorando, mas com esse trabalho de grupo, não só o trabalho de uma professora, por exemplo,
que vai lá e coloca os conteúdos que têm que ser estudados pela grande maioria. Então, como rede social de aprendizagem na nossa plataforma, a gente tem lá os feeds, né, os grupos de cada curso, que as pessoas podem interagir, colaborar, e também a gente tem a oportunidade de estar interagindo nesses encontros, que vocês podem fazer perguntas, trazer exemplos, e que a gente espera repetir também em outros cursos inovadores, como o de alfabetização em dados e o de acessibilidades e tecnologias, que a Mariana e o Márcio vão falar aqui também. Certo, ótimo. A plataforma eu acho que é isso, ela traz essa pegada diferente, né? Não é só replicar o que a gente vê hoje em cursos EAD. É realmente essa transmissão de informação não ser direta de um professor para um aluno, mas essa construção colaborativa, né? Porque quando a gente fala desse mundo que a gente está vivendo de digital, internet, a informação já tá acessível para todo mundo. Então, a gente precisa repensar os papéis. Tanto dos professores quanto dos alunos. Os alunos precisam ter os estudantes precisam ter uma atuação mais ativa nesse aprendizado. E aí vem o professor navegando, ajudando os alunos a navegarem, né? E essa é a proposta da plataforma. E aí, o meu projeto dentro da plataforma de inovação social é trabalhar com dados. Então, a gente está falando muito de um mundo digital, essa cultura digital que a gente tem acesso hoje, né? Que as gerações já estão nascendo dentro do mundo digital, mas a gente não olha uma faceta que são os dados. Então, a gente está cada vez mais conectado, cada vez mais gerando dados. Então, a gente tem robôs dentro de casa limpando o chão, aspirando o chão, passando pano. A gente vai ter geladeiras conectadas, TVs conectadas. Então, cada vez mais, não só a gente com o celular, nós estamos conectados, mas também a nossa casa, o meio que a gente vive, os nossos carros, todos conectados. Então, o que eu trago, né, nessa proposta de inovação social é ensinar as pessoas a trabalhar com dados no primeiro momento, então elas conseguirem enxergar onde está indo os dados delas, como que as pessoas estão usando e fazer as pessoas terem uma sensação de pertencimento aos dados. Então, elas entenderem que aqueles dados que elas geram são dela. Então, como que ela pode melhorar a vida dela com isso? Como ela pode entender a saúde dela através dos dados que o corpo dela gera? Então, a gente conseguir dominar essa informação, que muitas vezes é dominada por outras pessoas ou por outras empresas, mas que a gente também tem esse poder de trabalhar com dados. Então, é trazer esses dados mais para perto da população. E aí, uma segunda frente que eu trabalho dentro do meu projeto é uma curadoria. Então, hoje, quando a gente fala do nosso contexto, né? Então, espero que todo mundo esteja em casa se cuidando, mas esse contexto que a gente vive de pandemia, a gente viu um boom de dados, de conhecimentos de dados aparecer, então a gente tem que saber interpretar gráfico, a gente tem que saber o que os números da pandemia falam para a gente não cair em pegadinha, a gente entender realmente quais decisões que a gente está tomando através dos dados. Então, juntando esses dados quantitativos, né, que são os dados numéricos que aparecem nos gráficos, em toda a reportagem, eu estou unindo dentro da plataforma, com os relatos que a gente tem na plataforma, informações qualitativas, como que as pessoas estão lidando com a pandemia, como que elas estão passando por essa fase, que realmente é uma fase muito difícil, muito triste que a gente está passando. E a plataforma, além de ser uma inovação social da gente conseguir passar por isso juntos, a gente construir conhecimento e entender como que as pessoas passam por isso juntas, qual está sendo o impacto para essa população e qual o impacto para as populações mais vulneráveis, né? Então, os dados, eles trazem essa quantificação, mas a gente não tem a qualidade, o humano atrás do dado. Então, a gente precisa começar a pensar qual é o humano atrás dos dados, quais são as ciências humanas atrás dos dados. Então, unir ciências exatas, ciências da computação com ciências humanas. Tem muita subjetividade quando a gente olha dados, então a gente precisa saber colocar um óculos para saber interpretar aquela realidade que os dados estão falando. E isso é uma coisa muito nova, não falamos muito disso ainda, então a gente pode aplicar dados em políticas públicas para a gente entender o impacto
das políticas públicas numa sociedade, colocar grupo de teste, grupo de controle. Hoje a gente praticamente não vê isso acontecendo para a gente entender a efetividade de uma política pública. Então, os dados estão aí, já é uma realidade, mas como é que a gente consegue tomar conta disso e fazer inovação social através deles? E é isso. Márcio, quer contar um pouco do seu projeto também? Com certeza. Depois de você falar tão bem, eu fiquei até esmorecida aqui para falar um pouco. Mas você trouxe uns pontos super importantes que linkam até com o meu tema, né? Quando a gente fala em tecnologia, pensando aí no mundo high-tech, né? Tanto a internet das coisas, os equipamentos todos conectados, é importante a gente lembrar, né? Das minorias, nesse caso, lembrar das pessoas com deficiência. Porque muitas das vezes esses produtos, eles são desenhados, o design deles é feito para pessoas que não possuem deficiência. Então, até que ponto, né, acaba sendo sustentável? É super legal, bacana nós termos todo um conforto, mas e aqueles que não têm esse conforto, né, aqueles que são excluídos? Então, é um ponto que a gente tem que pensar. É uma provocação, principalmente para as empresas, as corporações, para na hora de fazerem o design dos seus produtos, na hora de fazer o design de um carro, de uma geladeira, pensar numa pessoa com deficiência. E eu acho engraçado, eu converso com uma amiga, ela tem uma filha que é deficiente, e aí um dia numa conversa, ela virou e falou assim, olha, mas não é só o deficiente, né? Ela falou assim, eu me sinto incomodada. Ela falou, isso porque ela não é muito alta. Eu também não sou, né? Eu só tenho 1,72 m, 73 ela é um pouco mais baixa do que eu, deve ter 1,55 m, sei lá, 60. E ela falou que ela se incomoda toda vez que ela vai no mercado e ela não consegue alcançar um produto X ou Y, porque o produto de determinadas marcas, né, estrategicamente eles ficam muitas das vezes mais altos. E eu falei assim, puxa, Nani, é verdade, isso é uma questão de acessibilidade. Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente também não pode só querer fechar ou segregar isso a pessoas com deficiência, mas a todos. Até porque amanhã ou depois, ou nós futuramente, eu mesmo, se eu chegar a se tornar um idoso, né, Deus queira que eu viva até lá, teremos que ter acessibilidade. A gente tem que pensar em tudo isso, acessibilidade no dia a dia. E o meu curso, né, nós estruturamos um curso focado nesse sentido, a conscientizar as pessoas. Então, quando a gente conscientiza alunos, conscientiza a base, futuramente isso vai se tornar uma verdade em todos. Então, vai se tornar uma verdade na hora de tomar uma decisão, na hora de efetivar um design de um produto, na hora de pensar na mobilidade urbana, enfim, na hora de desenhar até mesmo uma garagem de estacionamento, ou até mesmo projetar um edifício. Às vezes a gente vincula muito a acessibilidade a edifícios, a questões arquitetônicas, mas ela vai muito além disso. E é engraçado, a Mari tocou aí no ponto da pandemia, como estamos vivendo. Às vezes não, mas é confortável para nós conseguirmos estarmos em casa e poder acessar um aplicativo e pedir uma comida ou contratar um serviço de carro, enfim, que possa nos transportar. Mas será que essas pessoas com deficiência, elas têm o mesmo acesso? Então, quando a gente começa a pensar e olhar até dados, né? Dados é tudo aí. O que a Mari estava falando é super importante. Porque quando a gente pensa em números, hoje menos de 1% dos aplicativos eles têm recursos acessíveis. Então, para uma pessoa que tem uma dificuldade visual, já não vai funcionar talvez um aplicativo, ou para outra que não tenha um determinado sentido, os aplicativos que hoje nos ajudam e resolvem muito bem a vida, para essa pessoa talvez não resolvam. E aí o que é conforto para uns acaba se tornando uma batalha maior para outros. Então, essa é a proposta, é educar, é fazer-nos lembrar da importância dessas pessoas e que eu costumo brincar e dizer que a acessibilidade é liberdade, autonomia. No dia que a pessoa ela tem autonomia e liberdade, então sim, ela teve acessibilidade. A partir do momento que ela está sendo excluída ou ela não consegue ter autonomia, ainda falta acessibilidade, algo que tem que ser trabalhado. E aí, não só o curso, mas a plataforma em si, ela vai proporcionar aí diversas opções, né, informações, tem curadoria de cursos destinado a Libras, materiais, enfim, informações úteis que até ajudam não só as pessoas que não convivem, mas também as pessoas com deficiência. Hoje ainda há uma carência de
aonde encontrar informações. Então, o meu objetivo, né, num primeiro momento, é trazer a importância, né, destacar a divulgação científica da importância das pessoas com deficiência e trabalhar em alguns projetos aí para fomentar a autonomia e o engajamento delas. Isso aí. Eu estava olhando aqui, pessoal, para falar para vocês um pouco dos conteúdos do nosso curso, né? O que a gente aborda no curso. E aí, na primeira unidade, a gente fala um pouco do que é inovação social, né? De onde vem esse conceito, como que ele é disseminado. E é importante dizer que tem mundo afora, grandes universidades como a Universidade de Stanford, ou no Canadá, em Quebec, universidades com centros de inovação social. Todos esses centros de pesquisa e de inovação estão preocupados em destacar a importância da gente ter processos de trabalho colaborativos, preocupados com justiça social e ambiental para resolver problemas sociais. Então, lá na nossa unidade 1, a gente tem exemplos desses projetos. Desde projetos de políticas públicas, como, por exemplo, já acontece em Portugal, esses centros de pesquisa que eu mencionei aqui nos Estados Unidos, no Canadá ou na França, e mesmo pessoas que lideram a inovação social em comunidades da periferia de São Paulo. Na unidade 2, a gente tem inovação social e educação. E um exemplo é a nossa própria plataforma, que é uma rede social de aprendizagem, que tenta democratizar o conhecimento e, de alguma forma, fazer um processo de construção de conhecimentos de maneira colaborativa, valorizando a interação e valorizando a pesquisa, o ensino, ligados com a extensão, ou seja, com a preocupação com a comunidade. Mas há várias outras formas de inovação social na educação que estão sendo realizadas nesse momento no Brasil e no mundo. Então, a unidade 2 vai tratar um pouco disso. A unidade 3 fala de inovação e justiça social. O que seria social? Seria exatamente pensar que os benefícios de uma inovação precisam impactar o maior número de pessoas possíveis e, de preferência, né, o maior número de pessoas possível, mas pensando na questão da equidade de gênero, por exemplo, entre homens e mulheres, respeitando as questões da diversidade sexual, equidade relacionadas às questões étnico-raciais, combatendo o racismo, equidade relacionada à questão ambiental, ou seja, ao acesso dos recursos naturais de forma humana, de forma sustentável e de forma, como se diz, igualitária, no sentido de que não haja propriedade de determinados recursos que pertencem a uma comunidade em geral. E na unidade 5, a gente fala um pouco dessas questões também relacionadas à inovação social, pensando o mundo do trabalho, né? Muitas pessoas estão falando, olha que inovador esses aplicativos, por exemplo, em que as pessoas pedem comida, né? Como o Márcio citou aqui. Mas quem trabalha nesses aplicativos, por exemplo, né? Os que fazem entregas, da mesma forma que eles têm acesso a essa inovação tecnológica para ter acesso ao trabalho que eles vão fazer, como eles recebem por isso? Qual é a jornada de trabalho deles? De fato, ali, a inovação social, né? É isso que a gente questiona um pouco. O mundo do trabalho, ele pode ser inovador socialmente se houver a divisão dos lucros, né, das riquezas que são auferidas com esse trabalho colaborativo. Não basta só você ter uma tecnologia em que as pessoas colaboram para trabalhar, mas na hora de receber por isso, elas recebem pouco e você tem poucas pessoas enriquecendo com essas novidades, né, essas inovações. E, por fim, a gente tem a inovação social no contexto da pandemia, né? Muita coisa que se transformou no nosso cotidiano a partir da quarentena, a partir da questão relacionada ao confinamento social, à emergência de saúde pública. Então, desde pensar aí as formas, o que mudou no nosso cotidiano, que inovações que eram raras que passaram a ser mais comuns e se elas têm esse caráter social. Por exemplo, né, telesaúde é um dos temas que a gente debate também. E, nesse sentido, nós, como ainda estamos na pandemia, ainda vai longe, muita gente que já acabou, a gente ainda tem muito caminho por inovar dentro desse tema. E por isso eu parabenizo aqui a Mariana e o Márcio
que, na minha opinião, estão desenvolvendo projetos de pesquisa inovadores, né? Preocupados em mapear em tempo real os dados relacionados às vulnerabilidades e em disseminar um conhecimento. Existem grupos que são mais vulneráveis do que outros no contexto que a gente está vivendo. E essa é a preocupação do nosso projeto, né, na nossa frente de combate ao Covid-19 pela UFABC. Professor, aqui um comentário que o Lincoln mandou no nosso chat, ele deu um exemplo de inovação social no contexto da pandemia, que foram os moradores de um prédio que desenvolveram um aplicativo. Eu acho que é um aplicativo, mas eles desenvolveram uma tecnologia que ajudou as pessoas a se conectarem e ajudarem as outras a fazerem compras. Então, ir no mercado, na feira, então, essa conexão que está muito ligada à economia solidária, né, que também está na primeira unidade do nosso curso. Então, um exemplo que ele deu foi esse, que é um exemplo de inovação social no contexto da pandemia, que também está ligada com essa vertente da economia solidária. Então, a conexão de pessoas através da tecnologia. Muito interessante, né? Sim, inclusive, aproveitando que o Lincoln fez esse exemplo, eu acho legal o Márcio falar do projeto, né, que ele está desenvolvendo, que é o projeto Máscaras Amigas, e que a gente está colaborando com ele nisso. Conta para nós. Exatamente, eu estava aqui empolgada para falar, falei, deixa a Mari terminar para eu começar a contar. E não, só pegando ainda o gancho aí no exemplo que o Lincoln trouxe, né, sobre o aplicativo, enfim, que conecta. Às vezes a gente pensa em aplicativo em coisas mais robustas, mas a inovação pode partir de coisas mais simples, né? Até mesmo um grupo de WhatsApp, enfim, um grupo de conversa em algum aplicativo já pode ser o início aí de uma inovação social. E aí falando de nós, né, trazendo um pouquinho do que já temos feito aí no período da pandemia, no momento que veio a recomendação do Ministério da Saúde para a utilização de máscaras, eu falei, puxa, e agora os deficientes auditivos, né, principalmente aqueles que fazem leitura labial, como que a gente pode ajudar, enfim, a tornar eles, a dar acessibilidade a eles no contexto, né, da pandemia. E aí, em paralelo, surgiu, né, uma máscara nos Estados Unidos, confeccionada por uma estudante norte-americana. E aí, olhando ela, pensando, falei, como que a gente traz isso para o Brasil, né? Não é só simplesmente pegar, de repente, criar um visor, porque existem algumas questões, até mesmo o material químico, enfim, ou até mesmo a própria tecnologia do produto. E aí eu comecei a conversar com alguns parceiros e em conjunto com o projeto Costurando o Futuro, que ele é uma organização, né, de costureiras localizadas ali na região do ABC, do Heliópolis, enfim, que estão em comunidades carentes e que também dependem de renda. Nesse momento da pandemia, como elas não estavam podendo ofertar, né, os produtos, ofertar no sentido de expor em feiras, e levar a pontos estratégicos de venda, eu entrei em contato com eles e falei, que tal a gente começar a pensar em fazer uma máscara destinada a deficientes auditivos, enfim. Aí a gente começou a montar um protótipo, ele ficou legal, a gente falou, puxa, dá para ver os lábios, fazer a leitura labial. E aí, em um certo momento, ainda caímos no impasse, né, que era o de embaçar o visor. E, bom, a gente ainda tem que superar isso. E aí, em parceria também com outras pessoas aí que ajudaram, algumas outras empresas, foi desenvolvido um plástico inteligente, e aí é uma tecnologia assistiva quando a gente pensa nisso, que ele permite a limpeza. Então, se o plástico embaçar, ela automaticamente se limpa, né, e desembaça. Então, a gente conseguiu chegar num produto co-criado aí, todo mundo pensando e desenvolvendo algo bem bacana, que foi destinado inicialmente para algumas instituições que atendem uma pessoa. Porque imagine se uma pessoa, um deficiente auditivo, precisa entrar numa padaria, num mercado, em qualquer estabelecimento, e ele não tem como fazer a leitura labial. E talvez nem todos saibam, mas nem todos os deficientes auditivos que leem lábios, eles são alfabetizados. Então, nem todos eles são alfabetizados em português. Então, seria importante até uma ação, e aí muito mais complexa e maior, né, de quem fosse aos estabelecimentos, ao comércio, enfim, eu brinco e falo assim, deveria ser um pré-requisito do currículo. Muitas empresas exigem inglês, exigem determinados fatores,
Mas eu brinco, eu falo, posições de atendimento deveria exigir libras, porque você nunca sabe a pessoa que vai estar lá. E aí, a partir disso, as máscaras começaram a ser produzidas. De início, nós já produzimos cerca de mais de 400 máscaras, que eram para essas entidades, né? Tem a Associação de Surdos de São Bernardo, tem também o SESC Rio Branco, que fica em Cotia, uma escola destinada a surdos. E aí foi se expandindo. Nós atendemos também algumas instituições no Paraná e há outros interessados, né? Porque um vai contatando o outro, a própria comunidade em si vai encaminhando e contando as novidades. Então, foi algo inovador, principalmente pelo alto desembaçamento do produto. Então, foi legal a gente perceber e conseguir agir aí com rapidez, porque às vezes é muito confortável, como eu disse, olharmos nós que não temos esse tipo de dificuldade, nos trancarmos no nosso conforto e esquecer. Mas valeu aí conseguir fazer essa ação diferencial e conseguir trazer acessibilidade para eles. E foi bacana porque alguns falaram assim, olha, eu não quero só para mim, eu preciso também por conta da empresa que eu trabalho, as pessoas que estão ao meu redor. É importante todos nós nos conscientizarmos de utilizar. Eu mesmo já adquiri a minha, eu deveria ter pego aquela, mas tudo bem, vai ficar para a próxima para mostrar a máscara. Mas visitem a plataforma, a nossa plataforma Digital Plural, participem, tragam ideias também, enfim, e é importante nós nos ajudarmos. Então, Márcio, se você quiser, você pode até pôr uma foto aí para apresentar, né? Acho que dá para o pessoal ver. Eu acho muito importante o projeto que o Márcio colocou, porque ele fala não só de um produto inovador, que é a máscara facial com o visor de plástico, né, transparente, para a pessoa da comunidade surda poder ver, fazer a leitura labial. Não é só o produto, mas todo o processo que ele descreveu. Ou seja, quem faz aquele produto? Houve toda uma articulação, né, que ele protagonizou, e eu tenho muito orgulho, né, do Márcio estar no nosso programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, e fazendo essa ação como uma ação na nossa plataforma digital plural UFABC e dentro da pesquisação no projeto de mestrado, né, com a articulação desse curso sobre acessibilidade e tecnologias. Porque houve a necessidade de articular diversos agentes para fazer esse produto. E dentro da articulação de diversos agentes, como ele explicou, as costureiras que fazem o produto, elas trabalham de forma colaborativa e solidária entre elas. Ou seja, elas repartem o que é o resultado financeiro do trabalho também, além do resultado social, de saberem que estão desenvolvendo uma ação com um grupo de pessoas com deficiência, e isso tem um valor enorme no contexto que nós estamos vivendo, de minimizar as desigualdades, né? Então, eu queria dar os parabéns, Márcio, dizer assim que foi perfeita essa articulação que você fez, indo atrás desse grupo das costureiras, indo atrás lá da associação que ajudou com, a fundação que ajudou com o financiamento dos materiais, né? Os testes, ou seja, houve inovação também do ponto de vista de desenvolver uma tecnologia do plástico que não embaça, a distribuição dessas máscaras para grupos, né, da comunidade surda. Então, eu acho que esse exemplo que o Márcio deu é perfeito para a gente dizer o que é inovação social nessa introdução, porque mostra toda essa cadeia, né, de agentes, de processos, de metodologia, de colaboração, de articulação interinstitucional. Nós da universidade, pessoal da empresa privada, os pequenos grupos, né, de costureiras, a comunidade surda, e aí, de fato, você tem uma inovação que se voltou para um problema social e conseguiu dar conta dele. Arrasou! Uhul! Eu vou falar que eu coloquei o link do projeto do Márcio, do artigo que a gente publicou na Digital Plural, no chat. Então, é só clicar lá para ver o projeto e saber mais como que é esse projeto que o Márcio falou. Então, tem o link lá no chat. E, Márcio, tem pergunta para você. Posso falar? Que legal, manda aí, vamos. Ó, eu vou falar aqui uma que tenha mais a ver com acessibilidade, mas tem duas, tá? Então, eu vou começar aqui pela Bianca. Ela perguntou se a questão da acessibilidade nas mídias sobre a questão da acessibilidade nas mídias sociais. Então, ela vê que há um certo ponto de embate em usar a hashtag para cego ver. Então, nem todas as empresas usam isso. E aí tem um pouco de
de discussão sobre essa hashtag. Você conhece isso? Como que você vê isso como inovação social? É uma forma de inovação social porque, voltando até à questão da tecnologia, muitas das vezes a própria tecnologia, o aplicativo em si, não tem recursos, né? Hoje existe aí uma marca de celular, né, que ela já tem recursos que facilitam bastante para cegos, né? Então ela tem recursos audiovisuais, o que facilita. Mas isso é uma marca específica e não corresponde por toda a comunidade, né? Todo o grupo. E talvez Então, não seja tão acessível também, né? exato, não é tão acessível. Então, eu acho que é uma movimentação importante, as empresas estão se conscientizando, e tem que acontecer. É claro que a gente ainda vê assim, comecinha pra cego. Tem que melhorar algumas coisas, né? Para cego ver, ele tem que sentir também, eu acho que eu fico pensando às vezes. Então é importante que essa movimentação aconteça. Mas mais importante do que acontecer de uma forma pública é que isso aconteça de uma forma sustentável. Então, é importante também que este cego, enfim, essa empresa, ela tenha pessoas com deficiência. É importante que ela ampare. E quando eu falo em amparar, não basta ter só a pessoa com deficiência. Eu falo porque eu já vivenciei, eu já vi isso. Então, existem empresas que elas cumprem a cota, elas têm o deficiente, mas elas não amparam. Às vezes, esses deficientes, eles são excluídos na empresa. Eles interagem entre si. Eu me recordo de deficientes auditivos, eles só interagirem entre eles. Às vezes eu procurava, eu conseguia interagir, conseguia, mas a grande massa não havia uma interação. E aí quando a gente começa a pensar, a culpa é da população, a culpa é dos empregados, é do empregador, de quem é a culpa, né? Às vezes dá vontade de começar a procurar aí um culpado, mas é todo um sistema. Nós, muitas das vezes, já crescemos evitando e pensando assim, é uma pessoa com deficiência, é um coitadinho. Não, é uma pessoa normal, ela pode, ela faz, ela anda, ela come, ela faz tudo normalmente. Ela só precisa talvez de algum suporte em determinadas situações. E aí mais quando eu falo também em dar o suporte nessa pessoa, então, por exemplo, quando há a inclusão de um deficiente auditivo, a contratação dele, a empresa também ela tem que se preocupar em alfabetizar em Libras as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, porque senão ela não está cumprindo um papel de inclusão, ela está só executando a lei, ela está cumprindo o que a lei exige, mas ela não está de fato entrando e garantindo a inclusão dessa pessoa no mundo corporativo. Então, voltando aí ao ponto inicial para cego ver, eu acho que mais do que uma campanha tem que ser algo vivo, tem que ser algo vivo em todos os lugares, não só nas mídias sociais, né, nas redes, tem que ser no dia a dia, tem que ser para cego ver dentro da padaria, se ele precisar entrar, enfim, tem que ter uma descrição, tem que ter um tablet, uma forma dele ouvir aquilo que ele quer, enfim, é algo que vai muito mais além. Mas é um começo, a gente tem que reconhecer que a movimentação já está ocorrendo. E olha só, Márcio, enquanto você estava falando e a Mariana fez a questão, né, muito legal aí, eu lembrei que nós desenvolvemos um aplicativo aí com a Rede NEL, que é o pessoal do Núcleo de Estudos em História Oral, que está espalhado por todo o Brasil. A gente desenvolveu um aplicativo que se chama Minha Vida na Pandemia. E nesse aplicativo as pessoas podem escrever os seus diários ou entrar em contato para narrar, contar, falar, né, sobre a sua vida, o seu cotidiano. E o que aconteceu? Por que eu estou falando para vocês? Olha que interessante. A gente fez o aplicativo pensando como inovação social, pensando que ele poderia ser uma forma das pessoas interagirem nos nossos cursos, criarem redes de apoio mútuo a partir de um dispositivo que é muito mais popular do que um computador grande, né? E ontem a gente estava num encontro do nosso curso sobre direitos humanos, gênero e diversidade na pandemia, e uma das estudantes na plataforma, ela tem baixa visão, ela tem a restrição de visão. E num encontro anterior, ela falou, eu tô com dificuldade para ler, para enxergar, para fazer as coisas dentro da nossa plataforma. E com o aplicativo ela falou, nossa, agora eu tô conseguindo, porque o celular tem recurso de acessibilidade. Então, usando o aplicativo, eu consigo achar as formas de fazer os meus diários, o link dos cursos. Então, eu coloquei o link, aí depois vocês puderem colocar lá no chat, né, onde a gente está transmitindo, para o pessoal testar o aplicativo, né?
e para a gente favorecer essa inclusão. E aqui fica mais um exemplo de como a gente pode produzir inovação social. Ou seja, a gente pode, dentro dos próprios processos que a gente desenvolve aqui, por exemplo, educativos, pensar em vários recursos para atender públicos diferentes. É isso que a gente queria dizer. Em vez de construir coisas padronizadas, a inovação social está em pensar que existem grupos diferentes, com necessidades diferentes, com olhares diferentes, que vão precisar de recursos, formas diferentes para chegar num conteúdo, fazer uma aprendizagem. Mariana, tem aí também umas questões sobre dados. Márcio, você quer comentar? Passo a falar. Só para fechar esse ponto. Eu só queria falar uma coisa, Márcio, porque eu acho que o seu projeto, além de ser uma inovação social para as pessoas que têm deficiência auditiva, eu não sei direito, eu estou aprendendo ainda muitas coisas desse mundo, mas assim, é uma forma também de trazer as pessoas mais para perto. Nesse momento que a gente vive de pandemia. Então, quando a gente sai na rua de máscara, a gente não consegue ver mais o sorriso da outra pessoa. Então, não tem mais esse carinho. Então, eu acho que esse projeto, além de ser para um público, para a gente ter mais acessibilidade, mais inclusão, ele também traz as pessoas, mais humanidade para as pessoas. Então, eu acho que isso é muito bonito também. E parabéns pelo projeto, arrasou. Ai, obrigado, Mari. Sabe que você falando isso, eu lembro que no momento que eu compartilhei e mostrei isso para minha gestora no meu trabalho, ela falou assim, nossa, que legal. Ela falou assim, eu quero essa máscara porque é para eu poder ver o sorriso, que é para eu poder sorrir e as pessoas verem. E eu falei, puxa, que legal. Eu falei, é verdade, não é só limitado, né? Não é limitado a um público, mas ele traz essa possibilidade, né? A gente já vive num momento tão delicado e nada como um sorriso, né? Eu, particularmente, é uma coisa que assim, estando mal ou estando bem aí o dia, dando um sorriso já melhoram as coisas. Então são pontos aí importantes. E como a gente já vem destacando, né? Eu acho que o mais legal é você saber que quando você está adquirindo essa máscara, enfim, todo esse processo ele é sustentável. Ele foi todo pensado, o recurso dele destinado não vai para um cara que vai encher o bolso de dinheiro enquanto outros estão passando fome, não. Ele está indo para as pessoas que precisam. Eu não ganhei nada para desenvolver tudo isso, eu ganhei gratidão. Eu olho, eu agradeço e falo, ainda bem porque pessoas foram alcançadas. Eu consegui ajudar e resolver 2 problemas. Um que não estava conseguindo gerar... Oi, tudo bem, Sandra? Como você está? Era a inclusão aí nesse contexto. Então, quando eu olho para isso, eu não preciso de mais nada. Eu já me sinto satisfeito. Então, Márcio, e a gente está aqui pressionando, atazanando e falando para você que, além da gratidão, você vai transformar tudo isso em conhecimento, né? Fazendo o mestrado, explicando para as pessoas como você fez essa inovação. Então, acho que a gente que sai ganhando aprendendo com você, e essa ideia da inovação em rede social de aprendizagem. Muitas pessoas que trabalhavam aqui na nossa plataforma talvez nunca tivessem dimensão de uma questão como essa. Né, da acessibilidade das tecnologias, não conhecessem a realidade das pessoas com deficiência. Então, enquanto você, ainda por cima, ganhou toda essa gratidão dessa comunidade, a gente ganhou junto com você um monte de conhecimento nesse processo de inovação social. Eu estou vendo aqui que tem o Wesley fez um comentário que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, é realmente interessante pensar em como o cientista ou um desenvolvedor acaba desenvolvendo o seu trabalho de forma muito influenciada por suas experiências. Essa primeira parte do comentário dele eu achei ótima, porque a inovação social valoriza exatamente isso. Ela está preocupada que todo mundo que participe desse processo, né, de novas metodologias, de criar produtos, de fazer melhorias voltadas para problemas sociais, que todos utilizem a sua própria experiência de vida para aprimorar esses processos, né, para dizer, olha, qual é meu ponto de vista, né? De onde eu venho, como eu posso contribuir. E aí ele coloca uma segunda parte que é assim, lembro de uma vez que um amigo meu, neurocientista, falou da dificuldade que era para pessoas com cabelo cacheado participarem de experimentos como voluntários, porque os equipamentos não eram apropriados para esse tipo de cabelo. Então, achei muito legal que o Wesley comentou, porque foram inovações que não estavam atentas a um problema social. Não eram inovações sociais. Eram apenas inovações. E que gerava exclusão. Exatamente. E por que não era uma inovação social?
porque tinha um padrão de beleza ocidental, branco, né? Porque a gente sabe que boa parte das pessoas que têm cabelos cacheados são pessoas negras, pessoas afrodescendentes. Então, esse padrão de não ver as desigualdades étnico-raciais influencia o tipo de produto que vai ser feito. E esse produto vai ser excludente, como o Márcio destacou aqui, né? Então, o Wesley fez uma observação excelente quando ele disse: se você não formar profissionais, como nós estamos tentando formar aqui, com um olhar atento à justiça social, o combate ao racismo, a equidade de gênero, a inclusão das pessoas com deficiência, a gente vai ter produtos que são excludentes e que não são de fato inovadores. E eu queria acrescentar, Wesley, que você me fez despertar aqui para uma questão, porque eu, além do cabelo cacheado, né, estou com os cabelos brancos. E muita gente pergunta: nossa, professor Andréa, você pintou o cabelo de branco? Aí eu falo assim: foi o tempo que pintou o meu cabelo de branco. E aí eu acho um campo maravilhoso para a gente discutir também inovação social relacionada a isso, aos padrões de beleza, né? Eu tenho muita dificuldade para encontrar produtos para o meu cabelo, que é branco e cacheado, por exemplo, né? E aí eu fico pensando, quando eu vou escolher esses produtos, será que esses produtos, eles pensam na justiça social? Será que o shampoo que eu vou usar, ele está preocupado com o meio ambiente? Né? Será que as empresas estão atentas a isso? As pessoas que estão criando esses produtos estão atentos a isso? Então, quem quiser desenvolver um projeto aí de inovação social comigo ligado aos cabelos grisalhos, né, que dizem que é a revolução grisalha, o pessoal assumindo os cabelos grisalhos, está convidada. É só conversar aqui com o nosso grupo que a gente está à disposição. Tem mais alguma questão aí, Mariana? Márcio? Tem uma questão aqui para Mariana. A Bianca pergunta: como trabalhar a questão da confiabilidade nos dados? Há muita informação na internet de cunho científico e comprovados, mas que alguns grupos de pessoas não acreditam. Vai lá, Mari. Essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? Porque não tem resposta. São N coisas que a gente está falando aqui. Uma é a confiabilidade quando você está gerando os dados. E aí a gente vai falar um pouco mais no curso de alfabetização em dados, que é como que a gente trabalha com os dados. Então, os dados, eles vêm, imagina, vem uma tabela, vem uma turbilhão de informação, e aí você tem que saber lidar com esses dados, saber como interpretar. Então, tem que ter confiabilidade também de onde veio esses dados. Eu não posso pegar um dado que foi uma pessoa X, uma pessoa que falou: puta, eu acho que é esse número, esse número, esse número. A gente tem que ter métodos científicos para gerar essa informação também. E aí, quando a gente fala de as pessoas acreditarem nos dados que elas estão vendo nas redes sociais, é muito sobre método científico e a gente ensinar as pessoas o que é esse método científico. Então, como que aquele dado foi gerado? Hoje, né, quando a gente fala dos dados da pandemia, tem essa confusão, porque cada hora muda o formato que os dados são gerados. E isso gera uma descrença da população do que como que a gente fala que tem 2 milhões de pessoas que foram infectadas. Como que esse dado é gerado? De onde vem essa informação? Então, a gente precisa ter confiabilidade na geração dos dados, lá na preparação dos dados, de onde eles estão vindo, mas também a gente precisa que as pessoas entendam esse caminho de geração dos dados e divulgação dos dados. Então, é uma pergunta muito difícil, e aí ainda a gente tem uma camada de fake news para colocar essa bagunça que a gente tem aí mais bonita, né? Então, uma cobertura que faz tudo ficar pior, que gera uma descrença, né, mesmo na população. Então, quanto mais divulgação científica, que é o que a gente está fazendo aqui, seguirem pessoas que falam de forma, né, que tenham essa divulgação científica, tenham essa preocupação com a divulgação científica também, é muito importante. Mas é uma questão muito difícil, que a inovação social, que a alfabetização digital e a alfabetização de dados pode ajudar muito a resolver esse problema. Acho que é isso. É uma pergunta bem difícil, viu, Bianca? Então, Bianca, eu acho que o pessoal tem que entender que a alfabetização em dados e inovação social estão conectadas. Porque se a gente pensar, olha, inovação social como trabalho colaborativo, justiça social e justiça ambiental,
e a gente incorporar isso para analisar os dados que nos chegam, né? A gente já vai eliminar um monte de grupos que não teriam legitimidade para expor dados e dizer que eles são verídicos. Então, nós aqui estamos reivindicando essa legitimidade. A gente está falando, olha, que dados você precisa confiar? Os dados que são produzidos em instituições como, por exemplo, a nossa universidade, a UFABC, com grupos de pesquisa como o nosso aqui, que defendem a transparência, né, da sua metodologia, que chamam pessoas para colaborar. Então, eu acho que não é o dado em si, você olhar uma informação e por si mesmo, né, ou pela opinião de quem está do teu lado, achou mais bonito, como foi apresentado, ou mais feio, decidir se aquilo é verdadeiro ou falso. Como a Mariana destacou aqui, a gente tem que entender o caminho, os caminhos que esses dados percorreram até chegar ao público. Quem fez? Quem produziu? De que forma? Com que financiamento? Que instituições estão divulgando isso? Como é feita a divulgação científica disso? Então, é toda essa cadeia que pode ser socialmente inovadora ou não. Entenderam? É isso que a gente está colocando em questão aqui. E quem quiser se juntar a nós nesse processo, vem fazer o curso de alfabetização em dados. Quem quiser se juntar aí nos processos inovadores socialmente de acessibilidade e tecnologias, vem fazer com a gente o curso sobre acessibilidade e tecnologias também. E a gente tem que falar como que faz o curso, né, professora? Isso. Como que faz esse curso? Encerrar, né? O pessoal vai colocar o link aí onde todos os conteúdos são abertos. Essa é outra característica, né, da nossa plataforma como inovação social em educação. Se as pessoas quiserem apenas conhecer os conteúdos do curso, é só chegar lá, clicar e acessar todas as unidades e ver os artigos que foram reunidos, livros, vídeos. Mas se você quiser ganhar um certificado, né, por ter feito o curso, você interage com a gente lá na nossa rede social de aprendizagem e a cada unidade você faz um diário. Você olha os temas que estão colocados ali e clica no diário, né, um formulário que você fala da sua experiência em relação àquele tema que foi abordado. Então, por exemplo, a unidade 1 do nosso curso, quem está acompanhando essa nossa live, já pode fazer, né? A gente colocou aqui vários exemplos de projetos, colocamos uma definição de inovação social, e aí no seu diário a gente pergunta, o que você achou dos materiais que a gente colocou aqui, né? Dos conceitos, das definições, dos exemplos. Você tem algum exemplo, né? Aí que você está vendo no seu dia a dia? Você participa de algum projeto de inovação social ou já participou? Então, o diário é uma forma de você colocar a sua experiência, como o Wesley falou aqui. Qual é a sua experiência nesses temas? E se você não tem nenhuma experiência e gostaria de conhecê-las, você vai procurar antes de responder o diário para dizer, olha, a partir do que foi dito aí, eu achei mais experiências que foram me impactando e com as quais eu gostaria de me envolver ou participar, né? Então, no final de cada unidade, preenche o diário e no final do curso como um todo, que você tem todos os seus diários preenchidos, a gente considera, né, mais a interação na nossa rede social de aprendizagem para você receber o certificado aqui pelo nosso projeto Plataforma Digital Plural e Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. É isso. É isso. Falamos tudo que tínhamos para falar hoje. Não, mas peraí, tem ainda uma coisinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é importante não só participar do curso, mas entrar nos grupos de discussão, participar dos projetos conosco. Todos vocês estão convidados e devem participar. Como a gente já comentou desde o princípio, inovação social, a gente faz para resolver problemas sociais. Problemas sociais a gente resolve ouvindo a sociedade. Então é importante que você participe. Entre e participe conosco. Vocês são mais do que convidados. Eu queria destacar um comentário aqui que o Vinícius fez, né? A importância da gente, através da nossa plataforma, reunindo essas ações e esses dados todos de interação, ter uma base para fomentar a expansão de políticas públicas voltadas para a inovação social em diversos âmbitos, né? Então, o Vinícius destacou isso e acho que a Adriana também, né, destacou aqui comentando o que o Vinícius falou. Também viu uma iniciativa que buscava colocar pequenos agricultores familiares em conexão com as pessoas, até por meio de aplicativos. E muitos nem sabem mexer nisso. Então, eu desafio o pessoal que quiser participar, desenvolver aplicativos com a gente. Existe uma demanda enorme. Foi dito aqui, ela falou dos pequenos agricultores familiares. É um grupo que precisa do apoio, né?
de grupos de pesquisa como o nosso, de jovens estudantes que estão em diversas áreas de conhecimento, para ajudar a desenvolver e a utilizar e a disseminar, por exemplo, esses aplicativos que colocam essas pessoas em rede. Todo esse pessoal da agricultura familiar, gente, participa da economia solidária, né, que é uma interface muito importante da inovação social, como o exemplo que o Márcio deu aqui das costureiras, do artesanato. Então, eu fiquei muito feliz de ver esses comentários que vocês fizeram, que expandem, né, o campo de atuação de onde vocês podem pensar inovação social. Políticas públicas voltadas aí desde para agricultores familiares, artesãs, né, como foi colocado aqui, o pessoal que está preocupado com desenvolvimento de produtos, né, relacionados ao cuidados corporais ou padrão de beleza. Então, processos colaborativos e inovação social nas empresas, na própria gestão do trabalho e repartição dos ganhos e lucros desse trabalho. Então, é um campo imenso para a gente pensar de desenvolvimento, de ações dentro dessa nossa linha aí de pesquisa-ação, né? Pesquisar, agir, avaliar como fazemos e produzir novas ações. Isso é inovador e a gente está conseguindo fazer isso junto. Eu só tenho a agradecer vocês, viu, Mariana, Márcio, e também o pessoal que ajudou aqui a fazer a transmissão hoje, né? Ajudou a fazer a transmissão, ajudou a fazer a arte, a divulgação nas mídias sociais, que apoia a gente nessa caminhada, né, professora? Aqui na transmissão a gente tem o Douglas e o Lincoln, mas tem todo esse pessoal aí da nossa equipe, né, que participa com a gente, que está fazendo toda essa rede de apoio, e a gente espera que vocês convidem o pessoal para vir fazer o curso e a gente continuar falando desse assunto em próximas ocasiões, ok? É isso, 19 horas tem outra live, certo? É mesmo, propaganda aí. Você. 19 horas temos próxima live, certo, de escola, eu não lembro o nome da live, que eu não tenho uma memória tão boa, professora. Escola Pública Democrática. Isso, minha memória é péssima, é tipo Dory. Gente, Escola Pública Democrática é um curso que a gente desenvolveu de forma inovadora, socialmente inovadora, com o pessoal do Encontro USP Escola, que é o maior encontro de formação docente que tem no Brasil. E como esse ano, por conta da pandemia, tudo passou a ser online, né? Ele sempre acontecia janeiro e julho, edição online. Nós conseguimos atingir milhares de pessoas de todo o Brasil. Então, hoje às 19 horas tem uma transmissão e a gente fala da Escola Pública Democrática, como que a escola pode, nesse momento de pandemia, junto com a comunidade, ser um espaço acolhedor, que vai ajudar a enfrentar as desigualdades sociais, que vai fomentar a inovação social, como a gente está falando aqui. Então, às 19 horas tem isso. E amanhã, também às 19 horas, a gente tem o primeiro encontro do Sarau em tempos de pandemia. Porque muita gente precisa saber, quem trabalha com inovação social trabalha também com arte e cultura. E a economia criativa é uma área em expansão e desenvolvimento no Brasil e no mundo que lida com essa realidade das pessoas que fazem políticas públicas de cultura. Então, a gente vai ter vários artistas, estudantes, apresentando as suas produções culturais e aprendendo como faz um sarau online. Contamos com vocês também. Arrasou. Se redescobrindo, né? Sarau em tempos de pandemia online. Então, cada vez mais. E a gente vai experimentando, vai testando as ferramentas, caiu a internet, caiu, levanta, né? Deu pau, a gente volta. Vamos desenrolando a língua, perdendo a vergonha e inovando na nossa forma também de produzir e disseminar o conhecimento. Tá certo, gente? Então vamos dar um tchau aí pro povo parar a transmissão e a gente se vê mais tarde. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Até mais!